Imagina só que você está sentado numa estação de trem e encontra um palhaço sinistro. Bem bizarro, né? E é exatamente isso que acontece em O Nono Círculo, de 2008, o filme que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você já assistiu essa obra e quer se aprofundar ainda mais no universo deste filme, ou se você ainda não assistiu e quer entender a história, principalmente como foi a primeira aparição do palhaço Art da franquia Terrifier, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem assustador. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo que será bem legal ter você conosco. Deixe o seu like e um comentário no início do vídeo que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de um palhaço que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. E se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui na tela pra você. Me siga por lá que eu sempre aviso quando sai vídeo novo. Abro enquete pra vocês escolherem os temas dos próximos vídeos. Mandem mensagens que eu sempre respondo. Me marquem nas postagens de vocês que eu faço questão de repostar. Então me sigam por lá que será bem legal ter vocês no Instagram também. A franquia Terrifier teve início oficialmente em 2016 com o primeiro filme chamado Terrifier, que apresentou um vilão icônico pro terror, que é o Art, o palhaço, que simplesmente se tornou uma figura icônica no terror atualmente. Mas antes disso, esta figura esquisita já tinha aparecido em uma outra obra, que é o curta-metragem O Nono Círculo. É claro que naquela época, o Damien Leone, que é o criador desta franquia, do personagem, de todo esse universo, ele ainda não sabia que ele tinha uma pérola em suas mãos, que é o personagem Art, e que recentemente chegou no terceiro capítulo da franquia, com Terrifier 3, que tem análise dele aqui no canal, e já tem um quarto capítulo garantido pro ano que vem. Então é uma franquia que deu muito certo, e eu resolvi trazer pra vocês este primeiro curta, que de certa forma deu início a toda esta franquia. Muitas pessoas não conhecem este curta, ele é bem assustador, bizarro pra caramba, tem o querido Art tocando terror com a sua buzininha sinistra. Se você já é um inscrito aqui do canal, você sabe como funciona esse tipo de vídeo por aqui. Então eu vou contar a história completa do curta, com muito spoiler, e no final eu vou falar de algumas teorias, como isso se conecta com a figura do Art que nós conhecemos na franquia principal de Terrifier. Este curta tem pouquíssimos personagens, então eu nem vou apresentar os personagens, eu vou falar direto da história, tá? Aí conforme a história for acontecendo, eu já vou apresentando os personagens. O curta começa com uma mulher chamada Casey entrando em uma estação de trem. O nome da estação é Realmsville Station, e ela está ali sentada lendo um livro esperando o seu trem chegar. Só que é uma estação bem diferente, parece que ela é desconectada do planeta, assim, é um lugar bem esquisito. E ela está numa sala de espera. Aí aparece um casal vestido de fantasia de Halloween, então aqui a gente já entende que se passa no Halloween este curta, e a mulher pergunta se a Casey sabe qual é o horário do próximo trem. Aí ela fala, eu acho que ele vai sair daqui uns 10, 15 minutos. Aí ela fala, beleza, você tem um cigarro aí? Aí ela fala, não tem. Aí esse casal, né, começa a se pegar e eles vão pra um outro canto ali da estação. Aí ela vai ao banheiro, lava o rosto, tá? Quando ela volta ali pra sala de espera da estação, tem um palhaço sentado em frente ao seu banco. Ela fica ali cara a cara com aquele palhaço, né, super desconfortável, e ele tem aquele saco, né, que ele carrega várias coisas ali dentro. Então aqui já foi apresentado o Art do jeito que a gente conhece, mais ou menos. Aí ele pega a buzina clássica dele e começa a fazer o barulhinho. Aí ela continua desconfortável com aquilo do tipo, meu, que cara esquisito. E o Art, ele quer chamar a atenção, então ele começa a fazer algumas coisas. Então esse palhaço, que a gente ainda não sabe o nome dele, né, ele vai até o lado da Casey, senta ao lado dela. Aqui eu já teria levantado e teria ido embora, tá, porque não tinha como ficar no mesmo ambiente que esse cara. Mas ela fica, ele começa a mexer dentro daquele saco gigantesco e ele puxa uma rosa e entrega esta flor de presente pra Casey. Aí ela acha isso até fofinho, né, porque de certa forma, assim, é claro, o Art, ele é uma figura demoníaca horrorosa, né? Ele comete atrocidades inimagináveis. Só que em alguns pontos ele é fofinho. É isso que dá raiva desse personagem, porque ele é engraçadinho em alguns momentos. Mas ele é um cara, né, extremamente brutal. Mas aqui ele foi fofinho, ele deu a florzinha pra ela, que bonitinho. Aí ela pega a flor, fica olhando pra aquele negócio e ele começa a dar risada daquele jeito dele, né? Tipo, apontando, dando risada. Aí no que ela olha no meio da flor, tem várias baratas lá dentro, né? Ela começa a gritar, joga
aquele negócio no chão. E no que ela levanta pra ir embora, o palhaço agarra em seu braço e aplica uma injeção no braço dela. É um líquido branco esquisito. Ela começa a ficar tonta e no que ela olha pro palhaço, né, pro nosso querido Art, o rosto dele fica diferente e os olhos dele se transformam em luzes, assim, né? Fica uma coisa bem sinistra e ela desmaia. Ela então acorda em um lugar muito escuro, super sinistro, e ela começa a gritar por ajuda. E nisso ela percebe que ela está acorrentada. Tem como se fosse uma coleira em volta dela, né, prendendo. Está conectada com outras duas jovens que estão ali na mesma situação que ela. Então no que ela começa a gritar, essas duas jovens aparecem. As jovens se chamam Sarah e Kristen. E a Casey começa a conversar com elas, falando: meu, a gente precisa sair daqui, não dá pra gente ficar aqui e tal, esse lugar é horroroso. E elas falam: olha, não tem como sair daqui, nós éramos em 3, a terceira garota tentou sair daqui e ela acabou morrendo, a gente escutou os gritos dela daqui. E desta parte onde elas estão, até o final do corredor, dá pra enxergar a sombra de uma porta. E foi lá que esta terceira garota morreu, então elas morrem de medo de chegar perto daquela porta. E a Casey acha que o cara que está ali embaixo cometendo essas maldades é aquele palhaço que ela viu. Então ela fala: olha, nós somos 3, ele é apenas um, então a gente consegue ir pra cima dele, né, bater nesse cara. Até que a Sarah começa a ir mais pro lado da Casey nessa história. Ela fala: olha, Kristen, a gente precisa fazer alguma coisa, porque assim, a probabilidade de a gente morrer é alta. Então, que seja lutando, né, vamos tentar sair daqui. E no que ela fala isso, ela começa a ser puxada pra dentro daquela sala. Então aquela corrente que está em seu pescoço começa a ser puxado, e as duas gritando e tal, e ela entra naquela sala. A Casey fala: olha, Kristen, este é o momento. A Sarah foi levada, sinto muito, mas a gente precisa aproveitar esse momento que aquele palhaço, ou sei lá o que, vai ficar distraído com ela e a gente foge. Aí ela fala: ai, beleza. E elas começam a seguir o mesmo caminho em direção àquela sala sinistra. Esta sala, elas encontram como se fosse um encanamento ali daquele lugar. E a corrente que prende essas personagens, ela está fixada nesse encanamento. Ela encontra uma pedra ali no chão e começa a bater com essa pedra pra quebrar aqueles negócios e ela conseguir fugir. E do nada aparece um cara muito sinistro, com o rosto todo deformado, na verdade o corpo inteiro deformado, e ele ataca a Kristen, coitada dessa mulher. Ele está com um facão gigantesco, no estilo Jason mesmo, e no que ele vai atacar a Casey, ele acaba batendo na corrente que prende a Casey. Então isso acaba libertando esta personagem. Aí ela sai correndo por aquele corredor e ela encontra um cara que está andando com um carrinho, sabe aqueles carrinhos de compras? E ela fala: ei, cara, você precisa me ajudar, a gente precisa sair daqui, tem um cara maluco com facão, ele matou uma moça e tal. E no que ela olha dentro do carrinho de compras desse cara, tem um braço lá dentro. E mais do que isso, o braço está se mexendo. Aí ela olha pra cara dele e o rosto dele também fica diferente, né? Como se fosse uma figura meio demoníaca, uma coisa sobrenatural. Esse cara, junto com aquele outro do facão, com o rosto deformado, acabam pegando a Casey. E ela é levada a uma outra sala que tem ali naquele lugar e está rolando um ritual satânico. E é um ritual muito sinistro acontecendo. Na verdade, todo ritual é sinistro, né? Mas esse aqui, a Casey, ela é amarrada, tipo, numa cama ali, num negócio no chão, enquanto ela vê tudo que está acontecendo ali naquele ritual. E tem várias pessoas em volta dela. Na verdade, a gente não sabe se são pessoas de verdade ou se são entidades demoníacas, enfim, porque eles são bem feios. Enquanto nós vemos a Casey passando por esse sofrimento e por esse ritual, nós vemos uma mulher grávida acorrentada. Olha só que coisa pesada. E eu vou falar de um jeito mais brando para não chocar tanto. Eles fazem uma cesárea nesta mulher, tá? Eles retiram a criança e começa a sair aquele sangue do parto. E eles pegam um cálice e colocam ali próximo da barriga dela para que o sangue daquele parto encha o cálice. Aí eles levam este cálice até o líder dessas entidades que estão ali fazendo o ritual. E ele está com uma capa, assim, a gente não enxerga a princípio o rosto dele, e ele começa a tomar aquele sangue. E ele vai tirando aquela capa, e o rosto dele é do próprio capeta. E ele começa a caminhar em direção a Casey, e aqui provavelmente a gente entende o que vai acontecer. E quando ele chega bem próximo da Casey, a tela fica escura e o curta termina. Bom, vocês viram que a participação do Art é bem pequena neste curta. Ele aparece apenas naquele momento dentro da estação de trem e depois ele aparece no final para encerrar o curta, mas ele não participa. Mas nós entendemos que ele é a entidade que captura as pessoas para participarem daquele ritual. Então é como se ele não fosse
fosse o demônio principal, mas ele trabalha pro demônio. É um curta bem pesado, ele não é tão chocante e explícito como os filmes de Terrifier, né, os filmes da franquia principal, mas ele é bem brutal, tem cenas fortes, tem essa questão da mulher grávida, tem abuso físico, abuso mental. É um curta pesado, ele tem um clima sombrio, ele é bem esquisito. E por ele ser um curta de baixíssimo orçamento, o primeiro trabalho do Damien Leone, o cara não tinha ainda muitos recursos, ele tem aquele toque cru, deixa o curta ainda mais bizarro. Eu particularmente sinto muito medo de obras com esse aspecto mais amador. Eu acho que isso contribui pro filme, pro curta, pra aquela obra ser ainda mais bizarra. E tem uns pontos interessantes que vale mencionar sobre este curta e como ele se conecta com a franquia principal de Terrifier. Mas antes de falar disso, eu quero pedir para você se inscrever no canal se ainda não for um inscrito, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com um amiguinho de vocês que gosta da franquia Terrifier. E agora que você já se inscreveu no canal, deixou o seu like, compartilhou o vídeo com um amiguinho, vamos falar de algumas teorias que explicam e conectam este curta com a franquia principal. Este curta apareceu para o grande público em 2013, no filme Terrifier: O Início. Em Terrifier: O Início, nós acompanhamos uma história bem diferente da franquia principal de Terrifier. Nós temos uma babá que ela encontra uma fita VHS no meio ali dos doces que as crianças que ela está cuidando pegaram nas ruas, e é um filme com algumas histórias que aparecem o Art, este palhaço sinistro. E uma dessas histórias é o curta O Nono Círculo, que ele está disponível praticamente inteiro neste filme Terrifier: O Início. E por que eu estou falando dessa versão de 2013 para vocês? Porque existem duas versões deste curta. A versão de 11 minutos, que é a versão que está disponível no YouTube, que foi lançado em 2008, e a versão de 2013, que aparece no filme Terrifier: O Início. A história do curta O Nono Círculo, que aparece no filme de 2013, ela é mais completa, e é a história que eu trouxe para vocês nesse vídeo. Nós vemos a Casey conhecendo a Sarah e a Kristen lá naquele lugar que elas ficam presas. No curto original de 2008 não tem essa cena, então parece que a Casey ficou presa sozinha lá embaixo. E o diretor, por algum motivo, resolveu cortar o diálogo da Casey com essas duas mulheres no curta de 2008. O título do curta é O Nono Círculo, que faz uma referência direta a história do inferno de Dante. O Nono Círculo vai se conectar com o final de Terrifier 3, que eu já vou falar daqui a pouco, segurem essa informação. O Nono Círculo é uma citação direta da Divina Comédia escrita por Dante. Nessa história nós vemos o próprio escritor guiado pelos 3 segmentos da vida após a morte: o inferno, purgatório e céu. A primeira parte é conhecida como inferno, e nesta parte da história nós vemos os 9 círculos do inferno, ou seja, dependendo do pecado que você comete, você tem uma escala de sofrimento que você vai passar a eternidade no inferno. E conforme o personagem ele vai adentrando essas camadas do inferno, ele vai chegando cada vez mais próximo do núcleo do inferno, onde está o verdadeiro diabo. Uma coisa interessante nessa história é que ali no núcleo do inferno tem o nome de 2 figuras bem famosas da Bíblia, que são os 2 traidores, Caim e Judas. E como o curta ele faz uma referência direta à Divina Comédia, muitas pessoas interpretam a história deste curta como se aqueles personagens estivessem em uma das camadas do inferno. Cada vez mais eles foram se aproximando do núcleo, que realmente aquele lugar é muito sinistro, e conforme a Casey ela vai andando por aquele corredor, ele vai ficando mais avermelhado, né, como se fosse entrando naquele núcleo do inferno, até que realmente chega ali na parte que tem aquelas pessoas esquisitas e chega o verdadeiro diabo. E quem levou elas pro inferno foi o Art. Aí você fala, tá, mas então aquelas mulheres cometeram pecados para estarem ali? O inferno não é destinado a quem cometeu pecados? Sim e não. Porque é possível acessar o inferno de acordo com essas histórias através de portais. Então, algumas pessoas criaram uma teoria de que o Art é mais ou menos um portal pro inferno. Ele consegue levar as pessoas para dentro daquele lugar. E essa teoria é bem interessante porque ela se conecta direto com o terceiro Terrifier. Eu achei essa conexão incrível. O que eu vou falar agora é considerado spoiler de Terrifier 3, então fica o alerta aí.
tá? Eu já fiz um vídeo falando da história completa de Terrifier 3, contando curiosidades, pontos que eu observei, referências bíblicas e tal. Vou deixar aqui linkado pra vocês. Depois de toda aquela briga da Sienna com o Art, com a Vicky, aquela matança toda que aconteceu no Natal, diferente dos outros filmes que se passam no Halloween, o terceiro se passa no Natal. Por quê? Referências bíblicas. O sangue da Vicky, ele abre um portal na sala da tia da Sienna. E a Gabi, que é a priminha da Sienna, cai dentro daquele portal do inferno, junto com a Vicky. O Art consegue escapar. Em seguida, nós vemos o Art entrando em um ônibus e tem uma mulher lendo um livro chamado O Nono Círculo, que faz a referência com a Divina Comédia e principalmente com o título do curta. Tem gente que acredita que o verdadeiro diabo seja o Art ou a Victoria. Eu acho que não, tá? A gente vai descobrir outros personagens aí no meio disso tudo, porque esses dois eram apenas fantoches de algo maior. E eu falei pra vocês que existe uma teoria que diz que o Art, ele é também um portal pro inferno. No terceiro filme, isso fica mais evidente, porque o Art e a Vicky, eles meio que são conectados, parece que é a mesma entidade que controla esses dois, embora a Vicky ela seja ainda mais sombria do que o Art, mas parece que os dois estão nessa mesma atmosfera sombria, e o sangue da Vicky abriu um portal. Logo, a gente pode levar em consideração que o Art também abriu um portal para aquela jovem de 2008, a Casey, ir parar no inferno. Então, quando ele aplicou aquela injeção na Casey, ele também fez alguma coisa com o sangue dele para abrir um portal para ela ir parar no inferno. Para mim, essas teorias fazem sentido. Eu acho que se conecta muito bem com o final de Terrifier 3. E com certeza, Terrifier 4, nós vamos acompanhar a jornada de Sienna no inferno. Mas é claro que boa parte disso é a minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês também. Vocês acham que o Nono Círculo se passa no inferno, ou aquelas mulheres foram sequestradas e não estavam no inferno ainda, elas estavam em outro lugar? Deixem sugestões de outros filmes e curtas que vocês querem ver eu trazendo aqui pro canal. Tem uma playlist com vários filmes incríveis que eu já trouxe pra vocês, então eu vou deixar aqui linkado. E se vocês querem ver eu falando de outros filmes da franquia Terrifier, coloca aqui nos comentários também. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo com um amiguinho que gosta da franquia Terrifier. E se um dia você trombar com um palhaço sinistro por aí, é melhor você sair correndo. Tchau.